Para ter clicado nesse vídeo, ou você já é muito fã de Attack on Titan e quer saber mais sobre esse anime incrível, Ou você já está de saco cheio de ouvir seus amigos falarem: não, Attack on Titan não é como os outros animes, é muito mais inteligente e profundo, você deveria dar uma chance. se for o primeiro caso, te garanto que você vai terminar esse vídeo com ainda mais razões para gostar desse anime, e talvez até com uma ideia do que esperar do final dele. Agora, se for o segundo caso, você vai terminar esse vídeo sentindo que deveria ter ainda mais razões para confiar nos seus amigos, porque ao contrário dos diferentões que você tenta ignorar no Facebook, Attack on Titan realmente não é como os outros. Dito isso, eu sou Lute, ele é Red Lute, e sejam bem-vindos a outro vídeo do Psicologando, onde usamos psicologia e filosofia Para analisar as coisas mais triviais do dia a dia. Pegando um ponto para começar nossa análise, como falamos essencialmente de uma história, vamos usar o método do antropólogo linguista e estruturalista Levi Strauss. Para ele, histórias nada mais são do que encadeamentos de símbolos, ou códigos se preferir, podendo ser compreendidas por três formas de análise. 1. A relação dos símbolos dentro da estrutura interna da história. 2. Pelo significado que o autor da história poderia ter dado aos seus símbolos. E 3. Pela comparação dessa estrutura com as estruturas semelhantes. Basicamente pela relação de Eren com os titãs dentro do anime, pelo significado que Hajime e Sayama poderia ter dado a eles e pela comparação de Attack on Titan com outros shonens, como sei lá, Naruto. Para dar um pouco mais de contexto para quem não conhece o anime, vamos começar pela primeira forma de análise, mas para evitar os spoilers, vamos priorizar as 3 temporadas do anime. Agora, se você não viu alguma das 3 temporadas, aí vai ter spoiler pra você também, né? Mas não se preocupe, nenhum spoiler vai vir sem aviso prévio. Dito isso, começando a primeira temporada, nela aprendemos que em algum momento da história da humanidade, sem aviso prévio, os titãs apareceram e dizimaram grande parte dos humanos, levando os sobreviventes a construírem muralhas para tentar se proteger deles, o que funcionou muito bem porque Porque os titãs desse mundo são basicamente zumbis gigantes manguaçados. Eles não pensam, agem apenas por instintos e estão sempre com essa cara de quem acha que corote é água. Enfim, as muralhas funcionaram bem por muito tempo, até que um titã muito maior e bem diferente dos demais apareceu e abriu um buraco em um dos muros, possibilitando que uma horda de titãs atacassem os humanos que moravam na região, levando a inúmeras baixas, dentre elas a mãe biológica de Eren e adotiva de Mikasa, respectivamente o protagonista da história e sua segurança. Com claras tendências Lannister. Mas indo ao que importa, esse evento motiva os dois a se alistarem no exército. E logo depois de Eren convencer Cabeça de Coco, seu amigo de infância, a fazer o mesmo, nós temos o arco de treinamento, onde enquanto ouvimos o quanto Eren odeia titãs, nós conhecemos alguns personagens suspeitamente úteis demais, outros que são claramente um alívio cômico, e um monte foram criados apenas para morrer, mais especificamente no primeiro confronto com os titãs após esse arco chato. Mas apesar de mostrar novamente o quão aterrorizantes os titãs podem ser, esse não é o ponto desse segundo encontro, mas sim introduzir um novo elemento na história, o fato de Eren poder se transformar em um titã. O que é simplesmente hilário, considerando tanto que ele odeia titãs. Independentemente do valor cômico, a transformação de Eren se mostrou essencial na luta contra os titãs, primeiramente salvando seus aliados da morte certa, depois garantindo a primeira vitória da humanidade contra os titãs. E finalmente levando a apresentação dos 3 melhores personagens do anime: Irving, o grande estrategista, Levi, a Beyblade destruidora de titãs, e Randy, a cientista com fetiche por titãs. Os quais acolhem Eren e seus amigos na divisão de exploração, assim nos levando para a outra metade da primeira temporada, que Deixa essa comigo, ok? É basicamente a luta contra a Titã Fêmea, que não apenas parece com os personagens suspeitamente úteis, ela é um deles. E quanto aos outros dois? Bom, spoiler da segunda temporada, eles também são titãs. E a segunda temporada se resume à luta contra eles. exceto o detalhe que 2 dos personagens que você disse que eram apenas um alívio cômico, acabaram se mostrando bem importantes. Uma por também conseguir se transformar em uma titã, vir de um país estrangeiro, assim como os outros 2 titãs, indicando que aqueles que vivem por detrás dos muros não são os únicos humanos no mundo, e a outra por ser um membro da família real e literalmente se chamar de história. Ah, é, e também tem a questão do titã bestial e
Ah, verdade! O fato de Eren ter aprendido que pode controlar titãs. O que é quase tão hilário quanto ele poder virar um. É quase como uma piada do destino, como se um deus dissesse: então, você não gosta de titãs, né? Acho que vou fazer você virar um e controlar eles só por diversão. Mas ok. Talvez eu tenha errado um pouco ao falar aquilo, mas olha esses outros personagens. Você acha que algum outro deles vai fazer alguma coisa relevante para a história? Especialmente essa garota. Até parece que ela vai ser algo além de um meme, não é? Eu acho que agora seria uma boa hora para aquele aviso de spoilers. Se você não quer spoilers da terceira temporada, especialmente aqueles que podem se estender até o mangá, esse seria um bom momento para você parar o vídeo, ok? Eu vou dar 3 segundinhos para você. Você ainda está aqui? Ok, vamos lá então. Diferente de tudo que vimos até o momento, a primeira parte da terceira temporada é mais focada nos humanos que vivem por detrás dos muros, girando ao redor de uma conspiração envolvendo a família real e colocando o grupo de Irving em rota de colisão com aqueles que trabalham diretamente para a falsa realeza. A parcela do anime conhecida como arco político cria o cenário perfeito para contar mais tanto sobre a história de seus personagens humanos, como Irving e Levi, quanto sobre seus tão misteriosos titãs. Por exemplo, revelando que a verdadeira realeza, a família real, está ligada diretamente aos titãs e pode apagar a memória das pessoas. E que os titãs especiais são transmitidos quando seus portadores anteriores estão devorados, e ligando ambos os temas, o pai de Eren era um dos portadores desses titãs especiais, matou um dos sucessores da família real e mais tarde foi devorado por Eren. E é por isso que agora ele pode virar um titã. E o cowboy que persegue o grupo de Irving durante todo o arco é um parente de Levi e Mikasa. Mas resumindo, a falsa e verdadeira realeza são derrotados graças às estratégias de Irving e ao auxílio dos outros aliados. História se torna a nova rainha e o grupo parte para recuperar outro território perdido e o segredo do porão de Eren. Mas no caminho eles acabam se deparando com 3 velhos conhecidos e a missão se torna um banho de sangue com inúmeras baixas, incluindo Irving e a porcaria do cabeça de coco, que eles poderiam ter deixado morrer, mas não. Preferiram deixar que suas emoções falassem mais alto que a razão e salvaram ele, ao invés do maior estrategista do anime. Mas as perdas não foram em vão, dado que eles derrotaram os inimigos, recuperaram o território e chegaram no porão de Eren, onde descobriram que não era a única civilização que existia, porém que eram descendentes de titãs, ou mais especificamente descendentes de Ymir, sendo conhecidos como Eldians pelas outras nações, que os viam como monstros. E por isso seus antepassados decidiram se isolar na Ilha Paraíso para basicamente não ter que lidar com isso. Para piorar, em Marley, a nação onde o pai de Eren nasceu, os habitantes liam livros onde aprendiam que os Eldians haviam subjugado seus antepassados por anos, e só haviam deixado Marley para estabelecer uma nova capital em Ilha Paraíso após perderem a guerra. Logo, eles eram os vilões da história e por isso mereciam viver em guetos, dos quais eles não podiam sair, caso contrário poderiam ser assassinados ou levados para a Ilha Paraíso e transformados em titãs, onde a única forma de fugir desse sistema de opressão seria aceitando receber um dos titãs que estavam sob o controle dos Marleyanos, para então poder servir o seu exército, possivelmente contra os membros do seu povo que viviam na Ilha Paraíso, os quais eram descritos como demônios pelos educadores e propagandas de Marley. Uau! Eu sempre achei que Attack on Titan tinha uma estética suspeitamente alemã, mas eu nunca pensei que Isayama usaria isso para levar o anime para o pior momento da história alemã. Digo, é difícil olhar para Marley e não pensar: isso é essencialmente na Zilândia. E muito provavelmente isso não é apenas impressão sua, tampouco um cenário que existiria apenas para soar impactante, mas porque faz sentido dentro da própria temática da relação de Eren com os titãs, o conflito entre oprimido
e opressor. E isso sequer é uma teoria, visto que desde o início Eren berrava sem parar suas duas ideias complementares, a ideia de ser livre para apreciar o mundo e a de nunca baixar a cabeça para opressores, mesmo que isso significasse matar até o último deles. O que nos leva a um contexto que se assemelha ao que é descrito pelo psicólogo social Philip Zimbardo no livro O Efeito Lúcifer. Resumidamente, ao estudar diversos contextos de violência na história da humanidade, ele identificou que é fácil ter comportamentos destrutivos quando você 1. Sente que está fazendo a coisa certa, 2. Não se sente responsável ou que pode ser responsabilizado pelas consequências de suas ações, e 3. Não vê aquele contra o qual comete o ato como um igual. Aliás, 1 e 2 geralmente estão atreladas ao ato de seguir ordens ou de estar anônimo. Ou seja, é fácil ser violento quando o alvo do seu comportamento violento é, aos seus olhos, metafórica ou literalmente monstros irracionais, invariável e inevitavelmente opressores, que você passou a vida inteira recebendo ordens e instruções para matar, como inicialmente era o caso dos Titãs, possibilitando uma visão de mundo com claras divisões entre bem e mal, certo e errado, oprimido e opressor, ou simplesmente preto e branco, como a visão inicial de mundo de Eren. Mas já na primeira temporada, essa visão seria parcialmente abalada pelas transformações de Eren e Annie, e sofreria um segundo golpe mais tarde com as transformações de Reiner e Berthold. Mas ainda assim dava pra se manter, pois até aquele momento parecia que apenas os titãs especiais, que é o que tudo indicavam, pareciam ser artificialmente produzidos, eram humanos e os demais eram monstros. Logo dava pra manter a visão de que titãs normais maus, humanos bons. Dava até a terceira temporada, onde essa crença sofreria mais 2 duros golpes. Primeiro, no arco político, onde descobriríamos que a verdadeira realeza apagava a memória da população, enquanto a falsa realeza conspirava apenas pelos próprios interesses, e ambas utilizavam os titãs para manter a população dócil e sob seu controle. Uma sofisticada e sutil forma de opressão que, se formos parar para pensar, é pior do que a exercida pelos titãs sobre os humanos, já que, como o Red pontuou, eles não pensam, só agem por impulso, assim não arquitetam planos de longo prazo, tampouco refletem sobre suas ações considerando sistemas de ideias ou os impactos no longo prazo. Mas os verdadeiros membros da realeza podem fazer tudo isso e ainda assim escolhiam oprimir o próprio povo. Isso definitivamente me soa semelhante, mas não sei porquê. E, falando nos titãs, na segunda metade da terceira temporada, a linha de raciocínio de Eren sofre praticamente o último golpe ao descobrir que os titãs que tanto odiara e desejara exterminar até o último, na verdade eram membros do próprio povo. Não apenas isso, eram pessoas que primeiramente haviam sido quebradas física e psicologicamente pela opressão sistemática de Marley, e depois, quando chegaram em seu limite e mostraram um mínimo de rebeldia, haviam sido levadas para a Ilha Paraíso, transformadas em titãs e abandonadas para morrer vagando indeterminadamente ou atacando o próprio povo. Mas isso pode ainda ajudar a manter a visão de Eren, visto que Marley é praticamente Nazville. Logo, seus habitantes são os vilões da história. Assim, Eren pode ajustar sua visão de mundo para povo da Ilha Paraíso bom, nazis de Naziland maus. Quem lê o mangá sabe que este não é o caso, mas de qualquer forma, já na segunda metade da terceira temporada, essa possibilidade também já foi atacada, mais especificamente por outra habilidade dos portadores de titãs especiais, a capacidade de acessar memórias de portadores anteriores do titã, mais especificamente Kruger, um Eldian que por anos viveu como um soldado de Marley. Como tal, ele teve acesso aos livros, boatos e propagandas de Marleyanos e Eldians, vendo que ambos contam versões bem diferentes da mesma história, onde para Marley, como eu disse antes, seus antepassados foram oprimidos pelos Eldians quando estes ainda tinham os 9 titãs em suas mãos, algo que só veio se encerrar pelas vitórias adquiridas pelo avanço tecnológico e a captura de 7 titãs. Então,
Os titãs nesse anime são basicamente os dragões da Daenerys em Game of Thrones? Algo assim. Por sua vez, na visão dos Eldias, seus antepassados não quiseram lutar, preferiam se isolar na Ilha Paraíso para evitar uma guerra com outras nações. Porém, como Kruger aponta, ambas histórias são falhas, no sentido de faltar evidências para apoiá-las e ser possível notar claros sinais de terem sido manipuladas para se adequarem às demandas de seus narradores. Por sinal, é importante notar que algo semelhante ocorre em Ilha Paraíso, onde o pai de Irving foi executado por apontar incoerências nos livros de história, os quais não falavam sobre como era a vida fora dos muros ou antes do conflito entre humanos e titãs, servindo como paralelo para estabelecer outros dois pontos importantes do anime: o quão frágil é o conceito de verdade, bem como de que histórias, ou melhor, informações podem ser utilizadas para controlar seus ouvintes. O que isso tem a ver com tudo que falamos sobre liberdade, oprimido e opressor? Tudo. Simplesmente tudo. Pense bem, no início Eren tinha uma visão simples de mundo, onde bastava matar seus óbvios opressores para sair de trás dos muros e ser livre para aproveitar o mundo. Cenário onde ele tanto não via os titãs como semelhantes, quanto sentia que estava fazendo a coisa certa ao matá-los, pois estava seguindo instruções de uma sociedade na qual ele acreditava. Ao mesmo tempo, já na primeira temporada, Irving, com sua visão mais complexa de mundo, apresenta a possibilidade de que o óbvio opressor não seja tão perigoso quanto parece e que algo muito mais sutil e silencioso possa ter um poder ainda maior sobre suas vidas. Com essa premissa estabelecida, vemos aos poucos os opressores universais de Eren se tornarem cada vez menos monstruosos e mais humanos, física e psicologicamente quebrados, mas humanos, enquanto algo sutil de Irving gradativamente revelava um lado obscuro da sociedade, que faria com que Eren primeiro já não tivesse mais certeza sobre estar fazendo a coisa certa, e depois sequer conseguisse dizer se havia algo que pudesse ser chamado de a coisa certa. Ponto onde podemos ver um Eren quebrado, talvez pela perda de seu mundo preto e branco, talvez por começar a ver o mundo como Irving via, mas inevitavelmente por já não ver mais tanto significado na liberdade, pois agora ele sequer conseguiria apontar onde ela estaria ou o que ela seria. Isso me lembra algo que o cowboy disse sobre ninguém ser livre e todos sermos escravos de algo. Considerando que falamos sobre o anime de forma geral, isso provavelmente é uma referência ao livro Além do Bem e do Mal de Nietzsche, onde ao dissecar a ideia de moralidade, ele levanta a hipótese de que todos estamos presos a algo e que nada do que falamos ou pensamos existe por si só. Ou melhor, toda filosofia oculta uma filosofia, toda opinião é também um esconderijo, toda palavra também uma máscara. Mas, por questões de tempo, vamos ficar por aqui. Não, eu já sei como essa história acaba. Primeiro você promete a parte 2 e depois ela nunca acontece. Ok, eu entendo a preocupação, mas só para deixar claro, a segunda parte já está em produção e ela deve ser liberada daqui a alguns meses. Sejamos sinceros, vídeos mais detalhados demoram para ser produzidos. Mas isso não quer dizer que o canal ficará sem vídeos enquanto isso, porque nesse meu período pretendo tanto lançar atualizações da segunda parte, quanto lançar vídeos mais enxutos, como esse do Coringa, que embora mais simples, mantém o mesmo nível de conteúdo. E falando de conteúdo, vocês sabem que nós temos um psicólogo comportamental por detrás do nosso canal, não é? Bom, se vocês estiverem interessados nos serviços extra YouTube dele, a nossa página no Facebook é sempre uma excelente forma de contato. Dito isso, até o próximo vídeo.